Testamento, no Evangelho de João, no capítulo de número 6, estas palavras do versículo de número 68, esta gloriosa declaração de Pedro, respondeu-lhe a Jesus, isto é, pois Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Este título não poderia ser nenhum outro, senão este, as palavras da vida eterna. Queridos amigos, esta é uma declaração muito notável feita pelo apóstolo Pedro. Tu tens as palavras de vida eterna, mas tão notável quanto as palavras anteriores, onde Pedro disse, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, Senhor, para quem nós iremos? Para quem, Senhor? E com isso ele estava dizendo, a que outro mestre nós seguiremos? A que outro líder, para quem nós nos voltaremos? Quem semelhante a Ti, Senhor, que nos guia para o céu? Que outra pessoa tem estas palavras que conduzem à salvação? Que escriba, que sacerdote, que rabino, que líder nos guiará para o céu, nos revela as palavras de vida, assim como Tu fazes. Para quem iremos, disse Pedro, o Senhor somente. Tu tens as palavras de vida eterna. Queridos amigos, quem pode salvar as nossas almas da condenação? Essa é a pergunta de Pedro. Onde nós encontraremos paz e consolação? Para quem iremos, ó Senhor? Para quem nos voltaremos? Quem pode responder às nossas mais profundas inquietações? Quem pode nos dizer o propósito e o significado da vida, do porquê nós estamos aqui e o que será para além do túmulo? Para quem iremos? Para quem nos voltaremos? Para que mestre? Para que pessoa? Para onde nós iremos para satisfazer os nossos questionamentos? Senão para Ti, Senhor, e para Ti somente. Para quem iremos nós? É a gloriosa pergunta do apóstolo Pedro. Bem, Pedro sabia nesta altura do ministério do Senhor Jesus Cristo que as palavras do Senhor Jesus Cristo eram muito mais do que meros pronunciamentos. Eram vitais as palavras de Jesus, eram dinâmicas, eram palavras que estavam cheias do Espírito Santo de Deus, eram palavras que comunicavam para muito além do que respostas à curiosidade humana. Pedro já sabia nesta altura do ministério de Jesus que as palavras do Senhor Jesus Cristo eram o meio designado por Deus para a salvação de pessoas, o meio pelo qual Deus havia decidido revelar a sua graça a Israel. Queridos, não havia ninguém que poderia ensiná-los, ninguém poderia ensinar os discípulos. Os líderes eram corruptos, os escribas e fariseus tinham sua justiça voltada para este mundo, não conheciam a Deus. Os sacerdotes no templo eram ignorantes daqueles próprios sacrifícios que eles ofereciam dia após dia. Eles não tinham ninguém para quem se voltar para buscar sabedoria, conhecimento e direcionamento espiritual. Mas eles viram que Jesus tinha as palavras, isto é, que Jesus tinha o ensino, que Jesus Cristo tinha a mensagem, isto é, a mensagem de vida eterna, que conduz, que leva a vida eterna, que leva uma pessoa para além do túmulo, para uma presença ressurreta com Deus nos altos. Eles já sabiam disso, eles já tinham entendido isso nessa altura do ministério de Jesus. Pouco mais de um ano e poucos meses, aqueles discípulos tinham andado com o Senhor Jesus Cristo em toda parte. Eles tinham visto os milagres de Jesus, eles tinham ouvido palavras que nenhum homem jamais tinha proferido. Eles tinham contemplado a graça, a misericórdia do Salvador, visto como Ele havia ressuscitado mortos, como Ele havia curado pessoas paralíticas, como Ele havia aberto os olhos dos cegos. Eles compreendiam que as palavras do Senhor Jesus não eram um mero ensino morto, estático, mas eram palavras dinâmicas, eram palavras realmente que conduziriam à vida eterna. Deixe-me dar o contexto dessas palavras de Pedro para você nesta noite. Havia uma grande multidão de pessoas seguindo ao Senhor Jesus Cristo neste estágio do ministério de Jesus já. Eram pessoas, nesta altura, que se viam como seguidores de Jesus Cristo. Elas buscavam o Senhor onde Ele ia, estavam sempre com Ele, vendo o que Ele fazia, vendo o que Ele fazia, mas eles seguiam a Jesus Cristo pelos milagres, pelas curas. E, é claro, as multidões buscavam um espetáculo. Eles admiravam a Jesus. Eles estavam impressionados com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E não somente isso, muitos naquela multidão pensavam e criam que Jesus era o Messias político esperado por Israel, o libertador social, o libertador revolucionário dos romanos. Eles tinham uma ideia equivocada a respeito do Messias, ensinado pelos seus rabinos e escribas, que quando o Messias viesse, ele seria o Messias da prosperidade de Israel. Ele traria libertação política, ele traria libertação física,
material, econômica, da opressão dos romanos, dos gentios, e traria o tempo de ouro da prosperidade de Israel. Essa era a visão que eles tinham naquela época, e muitos que compunham esta multidão viam e pensavam desta maneira, que Jesus era aquele libertador social, como poderia outro ser? Alguém que consegue multiplicar pão e peixe, alimentar a nossa fome, matar a nossa fome, saciar o nosso desejo. Esse realmente é o Messias. E assim muitos deles viam em Jesus Cristo aquele Messias equivocado, assim por dizer, que eles esperavam. Eles tinham uma mente confusa a respeito do Salvador. Mas o fato curioso para a maioria dessas pessoas na multidão é que no meio de todos esses milagres, Jesus Cristo, isso é muito interessante, sempre pregava uma mensagem muito diferente daquilo que eles esperavam. Uma mensagem bastante diferente daquilo que eles concluíram. Ele nunca ensinou que tinha vindo a este mundo para tornar aquela nação livre. A sua palavra era sempre: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é daqui. A minha palavra é uma sobre arrependimento de pecados, uma sobre fé em Deus e no Messias que Ele enviou. E o curioso é que conforme Ele pregava estas coisas, Ele seguia em frente ensinando isto, as pessoas permaneciam em sua maneira de pensar e de encará-lo como aquele Messias político, social, o Messias da libertação política de Israel. Ele ensinava todo o tempo que Ele tinha vindo a este mundo para tornar possível que pecadores, que homens e mulheres alienados de Deus pudessem encontrar perdão, salvação e certeza de vida eterna, para que pessoas se arrependessem de seus pecados e buscassem a Deus e o caminho de salvação que Deus havia provido, que pudessem encontrá-lo e ter os seus pecados perdoados. E ele pregava, nos diz os evangelhos, uma mensagem sobre arrependimento e sobre remissão de pecados. E essa foi sempre a sua mensagem. É muito curioso observar que as primeiras palavras que Jesus pronunciou aos 30 anos de idade, quando ele iniciou o seu ministério público, lá em Marcos, capítulo 1, versículo 15, foi: arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele sempre pregou o arrependimento de pecados para com Deus e a fé no Messias, nele próprio, que Deus havia enviado. Mas a grande maioria não queria esta mensagem. A grande maioria desdenhava esta mensagem. Eles não queriam um relacionamento com Deus. Eles não queriam essa história de perdão de pecados e vida eterna. Apenas milagres, apenas cura, apenas prosperidade, apenas este tipo de coisa. E será que há alguma diferença entre muitos que enchem templos religiosos em nossos dias? Eles não estão em busca de Deus, eles estão em busca de algo da parte de Deus. Eles olham para Jesus como uma espécie de Messias da prosperidade e olham para Deus como uma espécie de gênio da lâmpada. E assim eles movem as multidões e enchem os templos em busca de pães e peixes, mais do que em busca de Jesus como Salvador pessoal de seus pecados. Queridos amigos, e assim são muitas pessoas, elas estavam duvidosas sobre ele. Será que eles eram o Messias de Israel mesmo? Ele faz esses milagres, ele multiplica os pães, ele traz prosperidade, entre aspas, assim por dizer, ele ressuscita os mortos, mas ao mesmo tempo ele segue falando sobre: o meu reino não é deste mundo, eu não vim para este mundo. Muitos tinham dúvida também a respeito de Jesus. E aos poucos, conforme Jesus começou a confrontar aquela multidão e a peneirar aquela multidão, muitos deles começaram a virar as suas costas para Jesus Cristo, pois não estavam interessados em uma mensagem sobre arrependimento, em uma mensagem sobre um Messias que deveria morrer, que deveria ser crucificado pelos inimigos romanos, que deveria ser desprezado. E o Senhor Jesus Cristo, então, ele começa de uma maneira muito direta e típica do Senhor próprio a lidar com esta multidão. E é o que nós lemos no versículo 26 e no versículo de número 51, onde João, o evangelista, nos diz estas coisas. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. E no versículo de número 51, ele diz essas palavras também: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei para a vida do mundo. O Senhor começa a lidar com eles e lidar com a maneira errada que eles tinham para segui-lo. Ele dizia: vocês não me buscam pela mensagem, mas vocês me buscam pelos pães, pelos peixes, por aquilo que podem colocar as mãos, comer e se vestir. Vocês estão buscando para um prêmio terreno, passageiro. E a linguagem do Senhor Jesus Cristo aqui neste versículo, a partir do versículo de número 51 em diante, é uma linguagem um tanto simbólica.
Em parte, é verdade que ele daria a sua carne, isto é, o seu corpo, seria crucificado, ele seria morto, ele morreria, isso de acordo com um plano divino, de acordo com o propósito de Deus de que seu Filho viria a este mundo para morrer e morrer no lugar de pecadores. Assim, de fato, ele daria a sua vida. E os judeus tinham aprendido a respeito do Messias, que o Messias viria e que o Messias sofreria. Há profecias em Isaías capítulo 51, em tantos lugares, que fala a respeito da morte do Messias, do Salvador, e que ele seria como que um grande mediador entre Deus e os homens, e ele levaria os nossos pecados embora, morrendo, pagando por eles na cruz do Calvário. E Jesus então chega em cena. Estou descrevendo para você o contexto dessas palavras de Pedro. E Jesus chega em cena exatamente como os profetas haviam mencionado. E ele usa a linguagem messiânica de um Salvador, que vocês precisam vir a mim e comer o meu corpo, isto é, receber o meu sacrifício pela fé, e a minha morte substitutiva pela fé, para receberem vida. Vocês não podem viver apenas de pão, mas devem viver da palavra que procede da boca de Deus, e esta palavra é a minha mensagem, ele diria muitas vezes. Assim ele começa a falar simbolicamente, mas a linguagem dele sobre comer o meu corpo, beber o meu sangue, parece uma linguagem muito difícil de entender para aquela multidão, e logo aquela multidão se escandalizaria. Mas isso foi de propósito. Jesus Cristo usa essas palavras de propósito, para que aqueles que estavam buscando a salvação e tinham um grande interesse por perdão e vida eterna, e tivessem fome e sede por salvação e paz, perguntassem e quererem: o que quer dizer isso, Senhor? O que significa isso? Como isso poderá perdoar os nossos pecados? Como esta história de comer a tua carne, beber o teu sangue, pode perdoar os meus pecados? Eu vejo em ti o Messias de Deus, mas eu não estou entendendo esta mensagem. E por outro lado, aquelas palavras simbólicas de Jesus foi para que aqueles que estavam apenas em busca de pães e peixes, somente espetáculo religioso, libertação política, eles não teriam paciência com este tipo de linguagem, eles não teriam paciência com este tipo de mensagem, e eles virariam as suas costas para o Salvador. O que ele está dizendo? Darei o meu corpo para ser comido, o meu sangue para ser bebido. Eles virariam as suas costas para esta mensagem e nem se preocupariam em inquirir a respeito do significado destas coisas. Assim o Senhor usa uma linguagem simbólica de propósito, para chamar e atrair aqueles que ele sabia que estavam ali em busca de perdão e reconciliação com Deus, e para expelir, assim por dizer, aqueles que não buscavam salvação e perdão, aqueles que tinham interesse somente no estômago, e na pele, e no aqui e no agora. Você percebe, querido amigo? Esse é o elemento da linguagem de Jesus Cristo. Era proposital, fazer as pessoas darem um passo à frente em busca de conhecimento espiritual, resposta para a sua busca espiritual e salvação, e para fazer pessoas darem um passo para trás e voltarem, porque não estavam ali por causa de uma consciência culpada, não conheciam nem reconheciam seus pecados, não estavam interessados na mensagem. O Senhor está passando um pente fino na multidão. O Senhor está peneirando aquela grande, imensa multidão, e só permaneceria ali aqueles em busca de vida espiritual, aqueles que sinceramente tinham reconhecido seus pecados, e aqueles que estavam ali simplesmente por um mero espetáculo, logo virariam as costas para o Salvador e se afastariam deles. Mas aqueles que buscavam reconciliação com Deus, aqueles que estavam prontos para receber o perdão de Deus, bem, eles se aproximariam do Salvador, eles o viriam como o Messias de Deus, eles permaneceriam até o final. Mesmo depois de serem dispersos na crucificação, eles voltariam a se reunir com aquela grande multidão no dia de Pentecostes. E o resultado dessas palavras tão sérias, tão propositais de Jesus, no versículo 60 e no versículo 66, eu leio para você. Ele diz: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, este foi o resultado das palavras: duro é este discurso, quem o pode ouvir? E o versículo 66 nós aprendemos que muitos o abandonam. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Nem todos, queridos amigos, nem todos voltaram para trás, nem todos viraram as costas. Muitos permaneceram, e então ele se volta imediatamente para aquele grupo dos apóstolos e dos discípulos que permaneceram ali. E ele testa esses discípulos
com estas palavras do versículo de número 67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? E é neste contexto, neste momento, que Pedro toma este passo à frente dos apóstolos e declara estas palavras tão profundas. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E que palavras tão gloriosas, as palavras de vida eterna do Salvador. Queridos, Pedro representa muito mais do que 12 pessoas que permaneceram ali. Centenas de pessoas que permaneceram ali e não foram embora, eram pessoas que estavam buscando pelo propósito e significado de suas vidas. Eram pessoas que estavam já naquela altura da vida sentindo o vazio de uma vida sem Deus. Eram pessoas que tinham lido através da mentira deste mundo e do seu pecado. Eram pessoas que já tinham sentido naquela altura de sua vida, meninos, meninas, adultos, jovens, a dor e o vazio que o pecado causa nos separando de Deus, roubando de nós na alma qualquer sentido e significado de nossa existência. Estas pessoas permaneceram ali para ouvir do Senhor Jesus Cristo. Oh, amigos, há muitas pessoas, eu disse, enchendo templos hoje em dia, em busca de coisas para esta vida somente, mas buscar a Cristo simplesmente para uma satisfação de uma necessidade corporal é mera grosseria e cegueira espiritual. Porque nós possuímos almas eternas. Nós possuímos em nós uma alma eterna. Na verdade, você não possui uma alma. Você é uma alma e possui um corpo. E a alma é a parte mais elevada que nós possuímos. A alma é aquela parte de nós que nos permite conhecer as coisas. É aquilo que está em nós como um carimbo, um selo do nosso Criador. A alma é a imagem e semelhança moral de Deus em nós. Ela mostra que nós não somos animais irracionais. Nós possuímos uma alma. E assim se aproximar do Criador de nossas almas e do nosso corpo, simplesmente por uma cura física, de uma enfermidade, por um bem, por uma resposta de um trabalho, por alguma coisa nesta vida, é uma grande mediocridade. É buscar a Jesus Cristo pelos pães e peixes. Será que há alguém aqui nesta noite que entrou por estas portas em busca de pães e peixes, em busca simplesmente de algo para esta vida? A resposta do Senhor Jesus Cristo lhe confronta nesta noite. A resposta do Senhor Jesus Cristo talvez lhe faça voltar de mãos vazias para trás, quando você descobrir que o que Ele tem para dar é muito maior do que pães e peixes. Talvez você não esteja interessado, ou que não seja assim nesta noite. Que você ouça essas palavras do Salvador, palavras que podem dar vida e perdão. Eles disseram: para quem nós iremos? Quem mais neste mundo é a fonte de vida? Quem mais neste mundo pode explicar o porquê nós estamos aqui? Quem mais neste mundo pode dizer como uma pessoa pode buscar encontrar a Deus, senão o próprio Deus que se fez homem, senão o próprio Senhor Jesus Cristo? Quem mais pode nos levar para o céu, transformar as nossas vidas, tirar o peso da culpa do pecado e trazer paz e perdão e certeza de vida eterna, senão o Senhor Jesus Cristo? Quem mais pode fazer estas coisas, eu pergunto nesta noite? Essa é a grande pergunta de Pedro. Para quem iremos, ó Senhor? Uma das mais importantes perguntas em toda a Escritura. Para quem iremos nós? Bem, queridos amigos, para quem você se volta além de Jesus Cristo? Para quem as pessoas se voltam em busca de resposta a essas grandes perguntas? Eu posso te indicar o número de direções que as pessoas buscam. Pessoas se voltam nesta vida com frequência para encontrar alegria, satisfação, paz e prazer para o materialismo, para coisas materiais, para coisas terrenas. Eu posso encontrar satisfação adquirindo e gastando. Eu posso encontrar alegria em posses, e elas se voltam ao materialismo. Esses discípulos de Jesus, veja você, os apóstolos, eles eram pescadores, mas eles não eram pessoas miseráveis, não. Eles tinham seu próprio negócio, um negócio de pesca. Eles possuíam seus barcos, eles eram proprietários de seus barcos. Eles tinham pessoas que trabalhavam para eles, tinham funcionários, eles geriam o negócio, eram pessoas que tinham um negócio lucrativo na região da Galileia, eram trabalhadores, mas tinham sucesso no que faziam, eles se davam bem no que faziam. Alguns deles tinham casa e residência própria em Cafarnaum, próximo ali, na beira daquele lago, e eles tinham uma vida até certo ponto, pelo que nos indicam os evangelhos, antes do seu chamado para o ministério, uma vida confortável, mas nada disso parecia satisfazê-los.
Eles se consumiam em seus negócios na busca por mais e mais bens. E eles estavam tão envolvidos em seus negócios que os negócios os consumia, e assim aos poucos eles sentiram a dissatisfação pela vida, a tal ponto que quando o Senhor os chamou uma única vez, veja o que eles fizeram, eles deixaram tudo para trás para seguir o Senhor Jesus Cristo. Bens materiais não podem te satisfazer. Uma poupança, uma conta bancária gorda não poderá te satisfazer por muito tempo. Como eu espero que isso não aconteça com ninguém aqui nesta noite. Querido amigo, eles tiveram sede, aqueles discípulos tiveram sede por propósito, e conforme eles lançavam as suas redes no lago, no mar da Galileia, certamente eles pensavam: qual o propósito de tudo isso? De levantar de madrugada, de comer o pão de dores e não ter certeza de quando a minha vida terminar e eu parti para a eternidade, eu tenho salvação e perdão. Eles tiveram sede na alma, e eu espero que isso aconteça com você. Que você passe a ter sede por propósito e significado nesta noite, por perdão, por vida e por salvação. Comece a ter fome por propósito. Comece a ter sede por significado em tua existência, e perceba como estas coisas materiais com as quais você se veste, você se alimenta, não poderão garantir satisfação na alma por muito tempo. E o perdão e a reconciliação com Deus e a certeza de vida eterna não podem ser comprado. Materialismo não te dará estas coisas. Um daqueles discípulos, por exemplo, era Mateus. E você sabe que Mateus era um homem muito rico. Mateus era um coletor de impostos. Ele tinha comprado dos romanos, com um valor muito grande, o direito de explorar toda uma área vasta na Galileia e cobrar das pessoas que estavam sob o poder do Império Romano o imposto. Os judeus deveriam pagar imposto aos romanos. E aqueles indivíduos chamados de publicanos, Mateus era um deles, Zaqueu era outro, eram homens muito ricos que tinham comprado o direito de poderem exercer esse trabalho. Mas isso não satisfazia. Ele tinha sede por significado, ele tinha sede por vida, pela eternidade, por conhecer a Deus. Mateus tinha sede por perdão de seus pecados, e essa sede, meus queridos amigos, era uma sede e uma fome tão grande, que ele ouviu o Senhor Jesus Cristo no mar, na beira da Galileia, realizando seus milagres. Ele nunca tinha conversado com o Salvador, mas ele viu as palavras do Senhor Jesus Cristo, e quando o Senhor Jesus Cristo chama, ele simplesmente se levanta da coletoria de impostos, deixando tudo para trás para seguir o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor precisou pronunciar apenas duas palavras: segue-me. E ele o seguiu. E nós vimos outras vezes no passado quão maravilhoso foi a conversão de Mateus. Querido amigo, há pessoas que vão em busca de bens, e há pessoas que vão em busca de prazeres. Navegam na vida como um mar de prazeres, ancoram nesta ilha de prazer, depois partem para uma outra ilha de prazer, depois buscam uma outra ilha onde podem ancorar para extrair algum prazer dali, buscando tantas coisas nesta vida, lugares, coisas, pessoas, mas prazeres são como ondas, não é? Eles vêm e eles vão, e você não consegue viver para sempre só no creme e na nata, porque prazeres custam muito caro, sejam quais eles forem, e deixam um vácuo para trás e uma necessidade de maiores prazeres, sempre deixando um desejo de uma dose maior, maiores doses para satisfazer a sua vida. E prazeres não fazem nada por você que seja duradouro. Sim, há prazeres legítimos nesta vida, há prazeres maravilhosos nesta vida, mas não podem fazer nada por você. Não dão vigor a você, não dão paz ao teu coração, não te garante ser recebido no céu um dia, não te permitirão passar pelos portais da vida eterna com perdão e salvação. Prazeres não podem dar aquilo que somente Cristo Jesus pode dar. Prazer é uma maneira de escape da realidade, seja o prazer pelo vestimento, pelo lazer, pelas viagens, pela comida, qualquer tipo de prazer, legítimo ou ilegítimo, não durará, não perdurará para sempre, e não te trará perdão e vida eterna, que é a maior coisa possível que alguém possa desejar e experimentar nesta vida. Outras pessoas, em nossos dias isso é muito comum, elas vão em busca de sensualidade, e elas precisam de mais sensualidade, e se tornam pessoas tão aprisionadas por desejos sensuais. E outras pessoas vão através da satisfação intelectual, mas descobrem com o passar do tempo que tem mais perguntas do que respostas, e quanto mais cavam nos livros,
Quanto mais buscam o prazer intelectual, a satisfação intelectual, mais fundo precisam explorar e mais em busca de conhecimento e resposta. E muitas vezes o resultado de tanta pesquisa, e eu tenho conhecido muitas pessoas assim, é um cansaço e um enfado muito grande na vida, na alma. Eles descobrem que mesmo o conhecimento intelectual não é suficiente. Para quem iremos? Para quem iremos? Para o propósito, para o sentido, para a satisfação na vida. Bem, outras pessoas adotam uma tendência muito curiosa para encontrar alguma certeza. Elas decidem que não querem saber de nada que seja profundo na vida. Eu não me interesso por nada profundo, não me importo. Eu não quero buscar nada. Elas não se interessam, não se importam por qualquer coisa que lhes faça pensar profundamente. Elas decidem que não querem saber nada a fundo sobre Deus, nada a fundo sobre as suas próprias almas, sobre o propósito, sobre o significado da vida. Eu não quero saber sobre isso. Não venha com esta conversa. Vamos tomar uma cerveja agora, vamos ligar a televisão, vamos passear, vamos rir, vamos dar uma gargalhada. Eu não tenho tempo para essas coisas. Eu não quero decidir que eu não quero saber de nada profundo nesta vida. Eu não quero falar sobre Deus, um assunto, um tema tão difícil, tão profundo. E elas se entregam propositadamente a uma vida superficial, a uma vida mecânica. Tudo é ha-ha-ha, tudo é sorriso, nada de profundidade na vida, nada de conhecimento sobre Deus, sobre a alma, sobre as coisas mais profundas e mais sérias na vida. E elas seguem pela vida assim para não terem que lidar com as coisas que não entendem, nem querem entender, mas descobrem no final de muitos anos que elas são mais vazias do que eram no começo, que elas são mais superficiais do que eram no início da sua jornada, e que a vida não parece ter graça, e que a vida não parece ter qualquer cor ou significado, e a política do avestruz, de não se importar com as coisas mais profundas, chega a mostrar-se como uma grande insatisfação na vida. Outras pessoas tentam um pouco de tudo isso. Materialismo, com busca por prazer, satisfação intelectual, e quando um deixa de se fazer, logo se volta a outra coisa, mas nada satisfaz. Amigos, para quem você se volta? Por significado, por propósito na vida, por sentido da tua existência? Aonde você vai? Aonde você tem buscado? Não para coisas materiais, mas para uma pessoa. Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, Ele tem as palavras de vida eterna. Esses muitos discípulos que permaneceram com Ele, eles foram inspirados por Jesus Cristo. Eles viram em primeira mão o poder divino do Salvador, eles viram o poder de Jesus em outorgar vida a pessoas tão débeis, a pessoas tão mortas, a pessoas tão vazias. Eles viram o poder de Jesus em perdoar pecados. Mulher, os teus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. Eles conheceram, eles souberam que Jesus era o Senhor da vida, eles viram em Jesus um Salvador perfeito, eles tiveram algo que nós não temos. Quando nós lemos essas palavras, eles as ouviram, e eles viram o rosto do Salvador, e daquele rosto e daquele tom de voz emanava misericórdia e bondade e ternura. Eles viram em primeira mão coisas que nós ainda não vimos. Eles souberam que Jesus Cristo era o autor da vida. 3 anos eles passaram com Jesus Cristo, e eles viram que Jesus nunca errou, nunca um pecado em sua vida, nunca ele tropeçou uma pedra e praguejou, nunca ele falou uma palavra amarga ou injusta contra um ser humano. Uma pessoa maravilhosa, tão tremenda. Eles ouviram o seu ensino que revelava Deus, a eternidade, a salvação, o perdão, a vida eterna. Mesmo alguns deles tiveram um privilégio tão grande de ver a glória do Senhor Jesus naquele monte, quando de repente, como que a máscara da sua humanidade sai por um momento, eles veem o esplendor da glória do Salvador e foram testemunhas populares e auriculares da ressurreição e da ascensão do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que Pedro dá um passo à frente, e representando todos aqueles discípulos que permaneceram ali, diz o seguinte: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nesse mesmo contexto, querido, neste mesmo capítulo, falando àquelas multidões, Jesus declarou palavras tão profundas, tão importantes. Ele diz no versículo de número 35, se você observar comigo: e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim
nunca terá sede. Isso levou os judeus a pensarem sobre o maná no deserto, séculos antes. Quando os judeus saindo do Egito, no deserto, sem qualquer meio de nutrição, receberam pão caindo do céu. E o que Jesus quer dizer com eu sou o pão da vida? É que em áreas onde você não consegue qualquer ajuda para a sua alma, nenhuma satisfação, nenhuma certeza, você deve buscá-la em Jesus Cristo, em mim, o Salvador. Eu sou, disse Jesus, o pão da vida. Não há nessa vida, neste mundo, uma fonte de vida para a alma, para ser reconciliado com Deus, para ter os teus pecados perdoados, sem Jesus Cristo. Eu, disse ele, sou o pão da vida. E é isso que ele quer dizer. Em outra passagem, ele disse, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Que palavras tão belas. Somente Jesus Cristo pode dar entendimento, luz, compreensão sobre o propósito e o significado da vida. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode declarar estas palavras. Em outro contexto ainda ele disse, eu sou a porta que abre para a eternidade, a porta que lhe dá acesso a Deus, a porta que leva uma pessoa à reconciliação com o Pai e à certeza de vida eterna. Mesmo em outro contexto ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. E quando você morrer, e se você tem a Jesus Cristo e o perdão e a certeza de vida eterna, quem te levará para a eternidade? Somente Jesus Cristo. Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Bem, os discípulos creram nele e viram o Senhor e vieram ao Senhor Jesus Cristo e disseram, tu tens as palavras de vida eterna, palavras que dão vida eterna. Palavras de grande poder, palavras de perdão e de misericórdia. Você vem a Jesus Cristo, meu amigo, a Jesus que morreu por pecadores. Você se arrepende diante dele, confessando a Deus os teus pecados, traz toda a tua vergonha, todo o teu pecado. Você confessa a ele e ele diz, receba a vida. E essas são palavras de vida eterna. Você vem a Ele com os teus pecados e a tua vergonha em tuas mãos. Você dobra o joelho em arrependimento diante do Salvador. Você clama por vida, por perdão, por salvação. E você recebe esta vida na alma. Uma grande experiência na conversão. Algo que não poderia descrever com palavras, que você precisa passar por ela. São estas as palavras de vida eterna. Uma grande transformação dentro de você, em tua natureza, em teu caráter. E Ele te reconcilia com o seu Criador, com Deus. Só o Senhor, tu tens as palavras de vida eterna, porque somente Ele e ninguém mais pôde morrer naquela cruz. Quando Ele desceu do céu, Ele tomou um corpo e uma natureza humana para ser um homem sem pecados, nascendo sem pecados, para poder se dirigir àquela cruz de dor e agonia. Ali naquela cruz, naquele Monte Calvário, naquele dia, a maior de todas as transações no universo foi realizada quando sobre ele foram colocados os pecados de todos aqueles homens e mulheres por quem ele conscientemente morreu. E sobre a minha vida, se eu buscar de todo o coração em arrependimento os seus méritos, o seu perdão e a certeza de salvação, tu tens as palavras de vida eterna. Quando você confessa a Ele todos os teus pecados, Ele diz a você, perdoados estão os teus pecados, e essas são palavras de vida eterna. Nenhum homem, nenhum padre, nenhum papa, nenhum bispo, nenhum coach, nenhum Dalai Lama pode dizer estas coisas. Poderia perdoar pecados. Um homem, na verdade, soberbamente, teatricamente, poderia pronunciar, meu filho, perdoados estão os teus pecados, mas ele não possui poder para perdoar os pecados. Então a pessoa não possui a autoridade que Deus deu ao Senhor Jesus Cristo de perdoar pecados, curar a consciência, remover o peso da culpa, mudar o caráter, dar poder a uma pessoa sobre os seus pecados. Somente Jesus pode dizer isso. Perdoados estão os teus pecados quando você vem a Ele em arrependimento. Ele possui as palavras autoritárias de vida e de perdão. Somente Ele pode dizer à tua alma, tu és o meu filho amado, e te dá perdão e salvação. Somente o Senhor Jesus Cristo pode declarar estas coisas. Somente Ele
pode dizer a você e te assegurar quando você vem a Ele em arrependimento, em confissão de pecados: você é meu filho, e essas são as palavras de vida eterna. Você agora é uma pessoa salva, você agora é um herdeiro da vida eterna. Eu te abençoarei, eu cuidarei de você, eu te guiarei por esta vida deste lado do céu e te receberei do outro lado do céu, e eu irei ouvir a tua oração e te dar resposta. Essas são palavras de vida eterna, são palavras eternas e palavras de vida, palavras que não mudam porque vêm do Salvador, promessas que não mudam, as promessas do Senhor Jesus Cristo. Já mudaram pessoas, milhões e milhões e milhões de pessoas ao longo da vida. As promessas dos políticos mudam, as promessas de teu chefe, de teu patrão mudaram 1001 vezes. Seus amigos já mudaram e quebraram as suas promessas, não é verdade? Você mesmo já quebrou as suas palavras dadas a outras pessoas. Mas estas são palavras da vida eterna e sempre foram palavras de vida eterna. Eu descerei do céu, um dia ele diz, e eu morrerei no lugar deles. E eu tomarei sobre mim todo o pecado destes homens e mulheres, para que todo aquele que crer no Filho tenha a vida eterna. São palavras e continuarão a ser palavras de vida eternas, palavras de misericórdia. Ouça essas palavras de vida eterna. Ele diz a você nesta noite: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essas são palavras, amigos, de vida eterna. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essas são palavras de vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Essas são palavras, palavras de vida eterna. Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo. Veja essas palavras: todo o poder me foi dado no céu e na terra para perdoar pecados. E se você vier nesta noite e confessar a Ele, buscar um lugar tranquilo, talvez em tua casa, e dobrar o joelho em arrependimento e dizer: Senhor, eu sou um mero religioso, eu nunca experimentei salvação. Fala estas palavras de vida eterna à minha alma, perdoa os meus pecados, purifica o meu coração e a minha mente, me dá a certeza de perdão. E Ele te dirá, e Ele te dará. As palavras de Jesus Cristo, Filho de Deus, são as palavras mais ternas, mais poderosas, palavras de vida e de salvação. Não se volte a ninguém, meu querido amigo. Não se volte a um método humano em busca de prazer, de alegria, de satisfação nesta vida. Não busque qualquer outra mensagem além de Jesus Cristo, Senhor. Vir a Jesus Cristo não é vir simplesmente a uma igreja, não é se tornar um religioso, não é falar aleluias, participar de uma campanha, ofertar em uma igreja. É vir a pessoa de Jesus. E para vir a Jesus, você precisa vir como um pecador, porque Ele é o Salvador de pecadores. Ouça essas palavras do versículo 69 e eu devo correr para a conclusão. E nós temos crido e temos conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Eles ouviram as palavras de Jesus, eles viram o poder de Jesus, o caráter de Jesus, a divindade de Jesus, então eles declararam isso: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus vivo, que deixou o céu por um tempo e veio para dentro deste mundo para ser o nosso representante naquela cruz de dor e agonia, no lugar de pecadores como nós, como homem, para morrer, para ressuscitar e vencer a morte, e poder nesta noite te dar aquilo que Ele promete na palavra, se você se aproximar dEle como um pecador arrependido, e você crê em Jesus, que pode te falar palavras de vida e perdão, e você vem a Ele como um pecador, uma pecadora arrependida, e você clama, e você se humildece, e você roga por perdão. Amigo, você precisa do Senhor Jesus. Você precisa dele nesta noite. Se você entrou aqui por estas portas sem certeza de salvação, você pode ter esta certeza: que se você clamar a Ele de todo o coração, mesmo aqui neste lugar, e dirigir a Ele todo o teu coração em arrependimento e fé, Ele dirá à tua alma: os teus pecados estão perdoados. Viva, você tem a vida eterna. Que o Senhor nos ajude e aplique nesta noite estas mensagens, estas palavras, estes sentimentos do Senhor Jesus Cristo, o seu perdão aos nossos corações. Vamos orar juntos.